Bom dia a todos os lutadores que lutam pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que Deus possa vos fortalecer, animar-vos, dar-vos saúde física, mental, espiritual e que todos sejam corroborados de amor, de fortaleza cristã. Bem, o perigo das tradições. As tradições, elas têm levado as pessoas a deixarem de lado aquilo que é mais importante, mais essencial, para estarem presos em uma tradição legalista. Parece que é um espírito que leva as pessoas a pensarem que eles podem serem santificados só externamente. Internamente, como não é visto pelas pessoas, então desde que externamente eles se portem de uma maneira legalista, especialmente com o próximo, então eles aceitam isso de bom grado. Uma ordem militar ou uma ordem de um superior assim, para que escravize ou escravize a si mesmo, sujeitando-se a uma ordem absurda. Mostrar com aquilo que são obedientes, mostrar com aquilo que são tementes, mas na verdade aquilo é apenas para a obediência a uma tradição humana. Mas damos graças a Deus, que Deus sempre tem misericórdia com quem Ele tem misericórdia. Então, se você escapou da caverna e por isso foi bombardeado pelos que não viram o que você viu, dê graças a Deus, porque não é pouca coisa escapar do que nós escapamos. E isto, pessoas sem conhecerem de fato, sem ter o devido, verdadeiro conhecimento de tudo, viveram 30, 40, 50 anos dentro do Egito. Para alcançar a libertação, precisou de algo maravilhoso, uma luz que veio aos corações. Então, vocês que escaparam, dê graças a Deus, porque uma luz brilhou e você optou por conhecer que luz era esta. Porque muitos fecham seus olhos, tapam seus ouvidos para não saberem. Para não saberem. É uma estultice ignorar o conhecimento e o entendimento. Esta frase que eu ouvi, aonde a gente vivia, sobre os acontecimentos, os idólatras diziam assim: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Isto prova que as pessoas estão alienadas. Não querer saber, estão alienadas. Mas graças a Deus que nós fomos libertos de tudo aquilo. Vamos ver um pouquinho sobre o que é, na verdade, essas tradições, que até parecem boas, mas não são cristãs. Parecem boas, mas não são cristãs. É um peso sobre as mulheres, é um peso às vezes sobre os mais fracos, mas isso não é cristianismo.
Apesar que cristianismo também é um ismo, né? Não é de Jesus. Então, Pedro, escrevendo na primeira carta, no primeiro capítulo, verso 17, diz assim: Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição, a qual, por tradição, recebestes os vossos pais. Então vejam bem, nós vivíamos dentro de um cativeiro, que quando a pessoa é resgatada, ela é resgatada de um cativeiro, de dentro de uma catástrofe. Resgatado, nós fomos, é o termo que é usado aqui. Mas não foi com coisas corruptíveis. Quem nos libertou foi a prata? Quem nos libertou do sistema caído da graça foi o ouro? Não, porque não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Poxa, mas nós tínhamos uma vida intocável, nós tínhamos uma vida que prismava por tantas coisas, mas não é o Evangelho, não era o Evangelho de Jesus Cristo, era o Evangelho de um homem. Nós fomos ludibriados, enganados e vivíamos no Evangelho de um homem, com as suas colocações, com as suas inferências. Ah, mas ele é profeta, ele pode. Paulo disse que ninguém pode. Ah, o anjo o visitava. Mesmo se um anjo descer do céu, trazer algo contrário a este evangelho, que seja anátema. Ele recebia a visita, né? Ele disse que recebia a visita de um anjo. Mas nenhum anjo pode modificar o que está escrito. Porque Jesus disse: céus e terra passarão, minhas palavras não vão de passar. Agora, nós fomos resgatados, mas não com prata nem com ouro. Se dependesse de nós sairmos da cadeia com prata ou ouro, resgatados dali daquela caverna, nós nunca sairíamos, porque a prata e o ouro só iam para os grandes, né? E agora, qual por tradição recebestes? Quantos estão recebendo até hoje a tradição de seus pais em relação a mulheres, a homens, a crianças? Veja que eles receberam, estão defendendo até hoje. Espancar uma criança até ela ficar mole. Vejam isto. Uma criança é culpada quando ela é violentada, estuprada. Veja isto. Aonde ele aprendeu isto? Para justificar seus comportamentos ou para quê que ele tem que dizer tal coisa? Mas nós fomos resgatados disto, pessoal. Mas não foi com a nossa força, não foi com a nossa sabedoria, não foi com a nossa condição financeira, não foi por causa da nossa inteligência, de forma alguma. Foi pela graça, através do precioso sangue de Cristo, que nós fomos resgatados dessa vã maneira que tínhamos de crer, essas tradições. Agora, vocês querem carregar tradições desse sistema anti-escriturístico? É muito difícil da gente acreditar numa coisa como esta. Deus nos resgatando, Cristo nos resgatando destas coisas, e nós queremos carregar aquilo que a Bíblia não traz em relação às mulheres. Ah, fulana cortou o cabelo, a Beltrana está usando brinco, a outra está fazendo maquiagem. Olha, aonde você acha na Bíblia que uma mulher não pode aparar os seus cabelos?
se ela está fazendo um bem para ele, está vitaminando o seu cabelo que foi lhe dado em lugar de véu. Um homem trouxe essa doutrina. Que se uma mulher cortar o seu cabelo, desonra seu marido. Aonde ele encontrou isso? Nas Escrituras não foi. Porque a Bíblia diz que é desonroso para uma mulher raspar sua cabeça. Na Bíblia tem isso, sim. É desonroso para uma mulher raspar, tosquiar-se. E não cuidar do seu cabelo. Onde você viu isso na Bíblia? Que a mulher não pode usar apetrechos ou coisas para melhorar a sua aparência. Isso é imposição humana, machismo, e não das Escrituras. Agora, escapamos disto e vamos levar conosco essas bagagens? Escapamos do Egito, vamos levar conosco a idolatria do Egito? O legalismo do Egito? Você ainda é escravo do sistema. Está sonhando ainda com o Egito? Desejando as paneladas de carne do Egito? Você já esqueceu da escravidão, das chibatadas, das imposições? Cuidado com as tradições, com a aparência. Aparenta ser alguma coisa quando não é a nada. Olha a advertência de Paulo aos Colossenses no capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós agora vamos andar segundo Cristo, e não segundo um legalista, e não segundo um liberalista, e não segundo os rudimentos do mundo também, não segundo as tradições dos homens. Por que um homem não pode usar uma barba? Mostre na Escritura. Isso aí é uma tradição de um pregador. Pega a foto de um que diz que é profeta, ele está barbeado, fala, aqui o nosso exemplo é isso, aquilo. O nosso exemplo é Cristo. Aonde na Bíblia que diz que se um homem usar Bíblia, ele não poderia ser um diácono? Ele não podia ser um cantor na igreja? Ele não podia ser um pregador, um apóstolo? Onde na Bíblia tem isto? Então, meus irmãos, isso não existe. A tradição, segundo o gosto de um homem que quer impor às pessoas aquilo que ele acha que é certo, é que trouxe tantas coisas sobre nós. Agora, Paulo teve que deixar de lado as coisas, as tradições. Agora, Paulo pertencia à seita mais terrível do judaísmo. A religião mais terrível do judaísmo, que era fariseu, e ele era fariseu dos fariseus. Você quer ver um pouquinho como era Paulo? Gálatas capítulo 1. Ele diz assim, a partir do verso 13, pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Peraí, Paulo, você perseguia a igreja de quem? Mas ele era devoto de Moisés, da lei que Deus deu para Moisés. Ele era fariseu dos fariseus. Mas olha o que ele fazia com a sua força, com o seu legalismo. Perseguia a igreja de Deus e a assolava. O que esses pessoal estão fazendo? Perseguindo a minoria, perseguindo a igreja de Deus, outra vez. E ele continua, e na minha nação excedia em judaísmo
há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ah, meu tataravô foi assim, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu sou assim, meu filho tem que ser assim, senão eu expulso ele de casa. Se não o matasse, né? Agora, o que Paulo teve que fazer? Deixar tudo para trás. E era tudo ruim? Não, tinha coisas boas também ali, né? Mas coisas boas misturadas com coisas ruins. Ah, mas tem o batismo, tem a ceia, tem o lava-pés, vocês vão deixar? Não. Isso aí não é do homem, isso é da Bíblia, isso é de Jesus. Quem instituiu a ceia? Jesus. Quem instituiu o lava-pés? Jesus. Então, fora da Bíblia, nada. Então, na Bíblia nós queremos tudo. Agora, a tradição de meus pais, essas profecias que não se cumprem, esses sonhos, esses anjos trazendo coisas contrárias às Escrituras, a tradição é terrível. Depois vocês olham, leem direitinho, Mateus capítulo 15, o que a tradição pode fazer? Você pode até ignorar a Bíblia, desde que você não ignore a mensagem do profeta. Deixa a Bíblia de lado, ela não vale nada mesmo sem a mensagem. Olha a que ponto chega a idolatria. Desde que você não ignore a mensagem, se obedeça a mensagem, a Bíblia você pode deixar de lado, ela não vale nada. Porque a fé para o rápido está na mensagem. Hipócritas. Jesus chamou aqueles fariseus de hipócritas. Olha, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Busque conhecimento.